É o deputado estadual Gilberto Catani. Obrigado, bom dia a todos. É sempre um prazer, uma honra participar desse tipo de evento, até porque, como foi falado, eu sou um pequeno produtor rural, gosto sempre de falar isso. Para quem não me conhece, né, aqui em Lucas eu sou suspeito de falar, porque quase todo mundo aí, os mais antigos, me conhecem, e até peço que não contem a minha história, né? Mas os que não me conhecem, eu sou um pequeno produtor, sou assentado no assentamento Pontal do Marape, fui assentado pelo INCRA em 1998, então eu acho que eu vou falar um pouquinho demais aqui, porque esse assunto me empolga bastante, ele faz parte da minha vida e quando eu falo disso parece que eu estou dando sempre um testemunho daquilo que eu sou e daquilo que eu preciso, para mim e para as pessoas que fazem parte da minha classe. Primeiro quero cumprimentar, Miguel, o senhor como prefeito, parabenizá-lo pela administração que está fazendo junto com o Márcio, dizer que o senhor sempre fez ótimas escolhas, até porque o Márcio, como seu vice-prefeito, eu tenho certeza que vocês dois juntos estão fazendo a diferença no município de Lucas do Rio Verde, assim como escolheu o Paulo Nunes para a Secretaria de Agricultura. Eu tenho certeza que esse resultado de hoje, essa inovação que está acontecendo aqui hoje, ela vai fazer a diferença em todo o estado, depois eu vou explicar por quê. Então, parabéns à administração, parabéns, Josi, por essa iniciativa, como você falou, pagar uma dívida, mas eu também quero falar sobre isso na minha fala e mostrar a você que isso, na verdade, é um resgate da verdadeira agricultura, tá? Então, parabenizar a Fundação por essa ação, parabenizar também a Câmara de Vereadores, que sempre está junto aí, cumprimentar os demais aí da Prefeitura, o presidente do sindicato, Alemão, e o pessoal da Embrapa. Estive também em Sinop conhecendo a Embrapa, não sei se a senhora lembra, né? Estivemos lá, fiz um vídeo sobre o correntão que está lá, que foi o correntão que de fato abriu o estado do Mato Grosso, que é tão criminalizado, mas que fez com que esse assentamento de Lucas do Rio Verde, que também é um assentamento da reforma agrária, se tornasse o que ele é hoje, né? E vocês guardam lá como um monumento, e eu quero parabenizá-los por isso. E dizer, Alemão, que em 1996 foi criada uma lei no nosso país, e aí vocês vão começar a compreender o que eu estava falando sobre o resgate da verdadeira agricultura. E essa lei instituiu no nosso país a agricultura familiar. Eu não gosto de ser chamado de agricultor familiar. Eu gosto de ser chamado de agricultor, ou produtor rural. Eu não sou diferente de ninguém aqui. Até porque o Josi, como um dos maiores produtores aqui da região, quando eu conheci ele, era igual a mim, eu plantava ainda menos do que eu planto hoje no meu sítio, né? Paulo Nunes, Miguel, Miguel chegou aqui também, quando a Fiagril tinha lá 3, 4 baldes da Quimifol, né, junto com o Marino, e começando aí o primeiro adubo foliar que se viu falar, até ninguém acreditava que podia botar adubo pela flor da planta, né. E Alemão, quando a Empaer e a Embrapa produziram as cultivares, as variedades que se adaptavam a esse solo aqui do Cerrado, que todo mundo achava que nunca ia produzir nada, né, porque era uma arvinha aqui, outra arvinha lá, e o gaúcho vinha aqui e falava, isso aqui não dá nada, é só areia. E aí ele ia plantar e realmente não dava nada, porque ele queria plantar aqui a variedade do sul. E os senhores, com muita expertise, desenvolveram uma variedade e fizeram com que a agricultura fosse pujante e são corresponsáveis para que a agricultura hoje seja o que ela é. Ou seja, esse monstro magnífico que sustenta o nosso país e que alimenta basicamente 1/3 da população mundial, que é o estado do Mato Grosso. Então, naquela época, quando não existia essa divisão dentro da agricultura, quando não se falava em agricultura familiar e agronegócio, quando não queriam fazer essas duas classes brigar entre si, porque foi só para isso que foi criada essa divisão, naquela época se trabalhava pela agricultura. O estado do Mato Grosso tinha Secretaria de Agricultura, as prefeituras tinham Secretaria de Agricultura e todos trabalhavam pela agricultura. Então o agricultor era valorizado de uma forma geral. E eu digo isso para os senhores porque só existe isso no nosso país. Não existe isso em nenhum lugar do planeta Terra, onde existe essa divisão. Nós não podemos olhar para isso. Por isso, Josi, a tua iniciativa de colocar a fundação trabalhando de uma forma para todos os agricultores, ela é magnífica. Ela vem a resgatar isso, Paulo. Parabéns a vocês pelo projeto, porque é isso que nós precisamos entender, que a agricultura é uma só. E nós precisamos incentivar. Quando você vai, por exemplo, no mercado, fala para mim se você consegue achar um frango caipira em qualquer mercado aqui da cidade. Mas você vai numa chácara comprar o frango caipira, porque ele é muito mais saudável que o outro e muito mais saboroso que o outro. Mas o cara que produz o frango caipira, ele não consegue vender.
Você não acha um queijo crioulo, você não acha um salame, você não acha uma murcilha, você não acha um leitão caipira. Pessoal, nós temos 3,5 milhões de habitantes no estado do Mato Grosso. Todo final de ano, vamos rachar esse, vamos supor que 1 milhão de pessoas comam um carneiro no final do ano, correto? Nós estamos falando de 1 milhão de carneiros consumidos no estado do Mato Grosso. Eu duvido se 90% desses carneiros passam por uma inspeção. Todos eles são de alguma propriedade que o cara vai buscar numa chácara ou ganha de uma fazenda e tal, porque até o cara até dá o carneiro porque não consegue vender. Então nós precisamos de um gargalo, sanar um gargalo muito importante, que é o da comercialização da pequena agricultura. Porque quando fizeram essa divisão, eles dividiram a agricultura em dois, com o único intuito de colocar o pequeno contra o grande. Porque quando você vai tentar fazer um abatedouro, por exemplo, de ovinos, um pequeno abatedouro, você não consegue fazer pela burocracia, porque tanto para o pequeno como o grande, a burocracia é a mesma. Então, para mim abater 100 frango caipira por semana, eu preciso ter uma estrutura como a Sadia, por exemplo, para poder fazer isso. Vocês têm um exemplo claro aqui, em Lucas do Rio Verde. Seu Perim, tá ali, ó. Seu Perim tem um abatedor de frango caipira aqui em Lucas. Ele está capengueando desde quando ele teve a ideia, para poder fazer o abatedouro dele funcionar. Muitos se empenharam em ajudá-lo, mas muitos mais fizeram com que ele não conseguisse prosperar. Então isso tem que ser mudado. Nós temos que enxergar a agricultura como um todo, Márcio. O agricultor, ele é do pequeno ao grande, como o Josi muito bem falou. Vocês acham que eu quero ser pro resto da vida um assentado, alemão? O resto da vida eu quero ser tratado como um coitadinho e ter que ficar mendigando, vender aí alguma coisinha para merenda escolar? Eu não vou nem produzir, porque se eu depender de vender só para merenda escolar, eu não consigo fazer isso o ano inteiro e depender só dela para sobreviver. Nós precisamos fazer com que esse gargalo de comercialização da pequena agricultura, ele abranja de fato qualquer situação de qualquer produtor. É impensável que uma pessoa possa produzir na sua terra e que ele seja condenado a viver de subsistência. Porque quando se fala da agricultura familiar, está se falando de uma agricultura criada para subsistência. E o ataque à nossa inteligência, ele é tão grande que ainda vem na mídia dizer que 70% do que é consumido na mesa do povo vem da agricultura familiar. Isso é mentira. Basta você olhar o que você almoçou ontem, o que você jantou na janta de ontem. Se você comeu feijão, é da grande agricultura. Se você comeu arroz, é da grande agricultura. Se você comeu macarrão, você dependeu da grande agricultura para poder ter a farinha de trigo. Se você comeu carne, então nem se fala. E você não acha produto da agricultura familiar para vender no mercado. Os senhores me desculpem, é quase que um desabafo, mas isso tem que vir a realidade. E com esse tipo de iniciativa, eu não posso deixar de falar o quanto eu estou feliz de ver esse tipo de iniciativa, onde você tenta juntar essas duas coisas de novo. Porque elas foram de fato separadas e você não consegue fazer com que o pequeno produtor tenha... O alemão acabou de falar aqui, o governador do estado, junto com a Embraer, todas essas forças, com a Teté Bezerra, que está lá hoje se esforçando ao máximo na Secretaria do Estado, não consegue, não sabe como achar uma solução, mas a solução está aí. É porque separaram e criaram políticas definidas para que um pudesse agir de uma maneira e o outro de outra, e não consegue desaguar o seu produto. A Embraer tem nos seus quadros, eu tenho dito isso, a Embraer, o INDEA, o Senar, tem nos seus quadros os maiores e melhores profissionais, eu digo até mundiais. Tá? Vocês têm aqui em Lucas do Rio Verde o Aldo, por exemplo, só no meu assentamento, o Aldo conseguiu ajudar 44 produtores que fizeram lá 44 projetos de piscicultura registrados na SEMA, e tudo legalzinho. Eu estou falando isso de 2010, 2011. Sabe quantos tem hoje produzindo lá no meu assentamento? Com água à vontade, sem custo de produção praticamente. Tem um porque montou um pesca e pague, o resto fechou tudo. Porque aqui no estado do Mato Grosso foi criada uma legislação que existia autorização de pesca, só podia vender se tivesse autorização de pesca, depois passou para o INDEA, e quando passou para o INDEA, acabou, você não pode mais vender porque você só pode vender peixe esviscerado. Sem esvisceração, né? Ou seja, com barrigada. E aí você não vende para ninguém, aí você não vende mais no mercado, não vende na peixaria, não vende em lugar nenhum. Nós éramos o primeiro em desenvolvimento de piscicultura no Brasil, hoje nós estamos em 12º, Rondônia que era o 8º, hoje está em primeiro. Simplesmente por desburocratização.
Lá no meu assentamento está lá, o Aldo está aí, é amigo de vocês podem saber disso. Então o que nós precisamos? Nós precisamos enxergar o agricultor como agricultor. Isso que nós precisamos fazer, isso que nós temos que mudar. E eu vejo essa semente nascendo aqui em Lucas do Rio Verde hoje. O senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o presidente do patronal, não existe diferença, são agricultores. E é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter uma união de todos, para que o pequeno produtor não tenha que vir na cidade com 10, 15 queijos e sair escondido de casa em casa, tem que vender um queijo para um queijo para outro. Ele tem que ter o direito de chegar ali no mercado, Miguel, entregar para o Delmoro, e o Delmoro tem que ter o direito de vender aquele queijo ali, entendeu? Com boas práticas. Entende? Dá um prazo para o cidadão. Eu criei um projeto de lei que está ainda em análise, claro, nós vamos melhorá-lo, mas eu criei um projeto de lei na Assembleia Legislativa que permita ao pequeno produtor que ele trabalhe por 2 anos com as boas práticas. Né? E aí, dentro dos 2 anos, ele então comece a investir numa pequena agroindústria, mas que ele possa continuar vendendo o seu produto e fazer uma pequena agroindústria dentro daquilo, da realidade que ele vive. E não que ele tenha que fazer, por exemplo, um abatedor de frango com 3 hectares de piscina de decantação para abater 100 frangos por semana. Isso não tem lógica, não tem cabimento. Né? Então, me perdoem pelo desabafo, eu falei que eu ia falar demais, porque isso faz parte da minha vida. É eu que vendo queijo na rua, sempre vendi. E o dia que eu deixar daquela assembleia lá, que estou lá por uma obra divina, não estou por mim mesmo, mas o dia que eu sair de lá, eu vou voltar a fazer queijo novamente, vou vir vender para os senhores, mas eu não quero vender de porta em porta. Eu não quero ficar tendo que me humilhar. Eu quero poder chegar ali no Delmoro, falar com o seu Jocondo, ó Jocondo, vou fazer aqui uma banca aqui, vou botar meu nome aqui, quero vir aqui com a minha mulher fazer degustação no final de semana, né? Para vender um queijinho passando pro Miguel, mas eu quero ter o direito, e as pessoas têm que ter o direito de comprar também. A pessoa tem que ter o direito de comprar aquele leite que é muito mais saudável, aquele leite que estraga, em 3 horas ele está talhando, aquele leite é muito mais saudável do que um leite que dura 1 ano numa caixinha Tetra Pak no mercado. E todo mundo sabe disso. Então, pessoal, mais uma vez, parabéns, Josi, parabéns, Fundação, parabéns, Prefeitura, Paulo, Márcio, Prefeito, parabéns pela iniciativa, parabéns mesmo. O que eu puder fazer para ajudar nesse tipo de iniciativa, tá? E tenho certeza, em Paer, em Brapa, todos os órgãos do governo do Estado, todos olham isso com um diferencial, porque realmente nós precisamos unir e quebrar esses paradigmas, esses tabus que existem aí na pequena agricultura. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um.